Expedição Vem Brasil e Terras Capixabas, oportunidade de conhecermos aqui mais um elo da cadeia produtiva de caprinos e ovinos. Desta feita, a oportunidade de estarmos aqui no campus da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, aqui no campus de Alegre. Estamos aqui com o professor Marco Túlio Almeida, zootecnista, com a professora Roberta Lima Valença, também zootecnista, ambos do departamento de zootecnia, trabalhando com as atividades de ovinos e caprinos aqui no campus. Também com a professora Isabela Martins, médica veterinária, e com o professor Felipe Neto, também médico veterinário. Temos a oportunidade de conhecer os trabalhos aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, Campos Alegre, no setor de caprinos e ovinos. Obrigado por receber a Expedição Vem Brasil, é um prazer a gente poder estar aqui. Como é que está esse trabalho? Como é que está a ligação da Universidade Federal do Espírito Santo com a cadeia de caprinos e ovinos? Né? Que trabalhos estão sendo realizados efetivamente aqui com vocês? Então, primeiramente, a gente agradece, né, a procura da expedição à universidade, né, que a gente acredita que a universidade é uma ferramenta e tanto para levar conhecimento e transferência de tecnologia para o campo. Né? Nós somos entusiastas da ovinocaprinocultura. Né? A gente acha que a ovinocaprinocultura é uma promotora de aumento de IDH. Né? E a gente faz um trabalho muito interessante aqui dentro da universidade. A gente tenta colocar a ovinocultura, inserir nos 3 pilares mesmo, que é educação, pesquisa e extensão. Então, a gente atualmente ensina pesquisa e extensão. Na verdade, atualmente a gente tem na nossa área experimental um rebanho consolidado, né, que a gente faz o trabalho de melhoramento genético. Atualmente a gente tem em torno de 10 projetos de pesquisa na área. Então, a gente trabalha na linha de nutrição, sanidade, com a professora Isabela, né, melhoramento genético, né, e entre outras coisas. A gente tem feito bastante trabalho relacionado a desenvolvimento de produtos, né, de descoberta de novos alimentos, né, de ingredientes na alimentação de pequenos ruminantes. Tem bastante parceria com empresas, né, avaliando produtos e aditivos naturais, tudo isso sendo avaliado, né, no intuito de envolver os alunos, né, numa realidade futura, né, que eles vão ter no campo, e ao mesmo tempo tentando trazer, né, o campo para a universidade, né, fazendo essa intercalação de serviço. Então, eu e o professor Felipe, a gente trabalha mais na área de sanidade, né, desses animais. Então, especificamente na parte dos pequenos ruminantes, a gente tem, na verdade, aqui na universidade, o hospital veterinário que dá esse apoio. Na verdade, nós temos um médico veterinário que também atua a campo lá no setor, né, de produção, que é técnico, e nós, como professores, a gente, na verdade, faz esse apoio, né, até por conta da formação dos estudantes que usam a área experimental, né, participam, até com estágios e treinamentos, e então o próprio hospital veterinário dá esse apoio no diagnóstico de doenças para esses animais também da área. A universidade aqui em Alegre, ela tem o apoio, a Caprino Ovinocultura tem aula da agronomia e da veterinária da zootecnia lá na área, né? Então, assim, os alunos estão envolvidos com os projetos todos, eles têm 40 estagiários lá, né? E funciona assim, aqui na universidade, além dos cursos de veterinária, zootecnia e agronomia, tem um curso de engenharia de alimentos também. Ele está querendo fechar uma cadeia produtiva das culturas aqui, né? Para tentar desenvolver o trabalho, pegando todas as pontas, assim, pegando da produção ao consumo, efetivamente. Isso, seria o nosso sonho, né, conseguir isso. Mas a gente consegue um dia, está chegando. Entendi. O professor Roberto só comentava de um fato extremamente interessante e que casa muito com a característica do Estado do Espírito Santo, né, de ser a atividade de ovinocaprinocultura uma forma de criação de renda, né, geração de renda, melhoria do IDH. No Espírito Santo, mais de 80% das propriedades têm de 50 hectares para baixo, né? Nós estamos falando de pequenas propriedades, efetivamente, onde a pecuária, e muitas vezes, né, animais de grande porte, os ruminantes de grande porte, teriam pouca possibilidade de desenvolvimento, de geração de renda, o que na caprino-ovinocultura a gente já consegue mudar esse conceito. Como é que você vê essa situação da característica fundiária do Estado dentro da atividade de ovino-caprinocultura, inclusive você que vem de uma região tradicional da ovinocultura, que é o Sergipe, né? Pois é, eu antes de ir para o Espírito Santo, né, eu cresci no Nordeste, em Sergipe, mas já tanto Sergipe quanto Pernambuco.
Então, que é uma região que é marcada por pequenas propriedades. E lá também a gente ainda tem um fator que complica para a produção de grandes ruminantes, que é o clima semiárido, que é onde se concentra a maior produção de pequenos ruminantes do Brasil, é em clima semiárido. O Nordeste tem mais de 93% do rebanho de caprino do Brasil, e ovinos a gente tem mais de 80%. Então, a realidade de produção realmente é de pequenos produtores. Por isso que a gente fala que a ovinocaprinocultura tem um grande poder de melhorar a IDH. Porque se a gente tem uma cadeia organizada, a gente consegue com que esse produtor tenha mais dignidade e fique no campo, diminuindo eles para o rural. Então a gente consegue levar desenvolvimento para o campo. E a ovinocultura, tanto a ovinocultura quanto a caprinocultura, elas são como se fossem fundamentais para isso aí, né? Porque bovino não se desenvolve em propriedades pequenas, você não tem um retorno, né? É o que acontece no Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo ele não é semiárido, mas ele tem também um fator que dificulta a produção também de grandes ruminantes, que é o relevo, né? Tem um relevo bastante acidentado e dificulta os tratos culturais de pastagem. Exato. Né? Então, assim, os pequenos ruminantes eles já têm, por natureza evolutiva, mais facilidade de andar em morro. A gente vê hoje em dia um dos maiores exportadores de carne e ovino do mundo é a Nova Zelândia. E a produção deles é em morro. Região de montanha, as ilhas da Nova Zelândia com características bastante acidentadas, efetivamente. Só quem busca os bichos lá são os cachorros. Então, aqui no Espírito Santo a gente observa isso. É um estado que tem, a gente observa isso, que tem um mercado consumidor que é ávido também por produtos nobres. Os produtos da ovinocaprinocultura são nobres. Tanto queijo, tanto os lácteos quanto a carne em si, né? Então, o que a gente tenta, como docente, é fazer com que os alunos enxerguem isso. E tenta também, por exemplo, a minha disciplina, quanto a minha, quanto a do Marco, quanto a dos professores, a gente sempre tenta fazer o elo com as propriedades também. Por exemplo, uma das notas dos meus alunos é que eles têm que ir à fazenda, fazer um diagnóstico dos pontos fortes e fracos e voltar para o produtor com a resposta. Isso é uma forma de extensão. Claro. Entendeu? E fundamental, extremamente importante, essa ligação com a academia e o produtor, né? Trazendo as dores, levando soluções, né? Sim, então nós somos ainda recentemente, nós somos novos ainda no estado do Espírito Santo, mas a gente tem muita vontade de atuar aí nessa cadeia da ovinocaprinocultura, porque a gente acha que pode impactar profundamente o PIB do agronegócio desse estado. Tenho certeza disso. Professor Roberto, pegando até o gancho da sua fala, tem uma provocação aqui na mesa, e a gente tem acompanhado, né, já o Espírito Santo, tem há 17 dias que eu já estou rodando o estado, são 27 propriedades já visitadas aqui em várias regiões do estado, e a gente tem percebido, de um lado, os produtores com muita determinação, muita vontade de realizar a atividade de ovino caprino, tem surpreendido positivamente a qualidade genética dos animais, a preocupação que os produtores estão tendo em trabalhar manejo sanitário, reprodutivo, nutricional, cada qual, obviamente, com a sua particularidade e peculiaridade da propriedade. Por outro lado, a gente também tem esse sentimento, né, que a senhora coloca aqui, de que há um consumo ávido no estado, né? O estado tem um hábito do consumo de derivados de caprinos e ovinos. Mas nós estamos tendo um problema que é exatamente o produtor não tem a quem vender e o consumidor não tem acesso e está vindo produto de fora. Né? Na visão da academia, como é que vocês acham que nós podemos trabalhar isso, em que fatores, como é que a academia pode também contribuir no sentido da organização da cadeia aqui no estado? Olha só, o que a gente identifica também é que, infelizmente, ainda existe alguns gargalos produtivos no sentido da gente conseguir manter uma oferta de carne, né, constante. Então, qual que seria a nossa abordagem? A nossa, como academia, a gente não tem tanto alcance assim, que a gente tem as atividades também aqui dentro que sugam muito a gente, né? Mas nós também temos parceria com os órgãos de extensão, né, como o INCAPé, tá? Então, qual seria o que a gente acha, assim, como a gente vislumbra como técnico, é o seguinte: primeiro, a gente consegue manter uma oferta, a gente consegue expor para o mercado produtos de qualidade. Eu acho que a gente consegue. Então, o Espírito Santo tem de tudo para ter autonomia, não precisa trazer cordeiro do Uruguai, como a gente vê no supermercado, né? Eu falo para meus alunos: será que a gente precisa comprar cordeiro do Uruguai? Não precisa, gente. A gente produz com qualidade, pode produzir com qualidade. Então, a nossa ideia para sanar esse problema, essa problemática é justamente essa.
a gente consegue manter demanda? Se conseguir, sim, então a gente já tem para quem vender, né? É um cenário da ovinocultura nacional também que a gente observa que existe uma demanda muito maior que a oferta. Sim. É um mercado para se nadar de braçada. Eu falo para meus alunos. É um mercado comprador, permanentemente comprador. Pois é. E ele já fica, então, professora, será que eu posso produzir no sítio da minha avó? Eu falei, pode. Eu entendo que falta muito essa integração mesmo, né? Da extensão, do ensino, que a gente faz aqui, a parte da formação, né, dos estudantes, e incentiva, né? Até muitos, a gente tem muitos alunos aqui que são filhos de produtores, não necessariamente, né, de ovinos, mas que são filhos de produtores. Por outro lado, nós já tivemos alunos aqui que se formaram, quiseram trabalhar com ovinos, e às vezes, talvez por algumas limitações, né, de falta de incentivo mesmo do Estado, talvez não tivesse se mantido, né? Então, eu acho que talvez uma integração entre essa questão, né, do setor de extensão, ou do INCAPER, o DAF, o próprio governo do Estado, né, o Senar, nós aqui da academia, né, se a gente tivesse talvez um projeto conjunto, né, talvez fosse interessante, tanto para nós como, né, professores, mas para o Estado em si, para fomentar, né, e incentivar essa cadeia produtiva. Né? Uma coisa que é importante, né, isso que o professor comentou, de fazer essa interligação, né, entre as associações, né, e a gente precisava, por exemplo, de trazer do campo para a universidade o que seriam as demandas, né, que o pessoal tá pedindo, né. Então a gente tem, por exemplo, que na área experimental não é uma fazenda produtiva de ovinos, ela é uma fazenda experimental. Então ali a gente faz várias pesquisas relacionadas ao quais são os problemas no campo, né. Então só que isso falta ainda de ter essa conversa maior, né, com os produtores. Para ter uma pesquisa aplicada mais em cima das demandas, efetivamente. Exatamente. Isso. E a gente sabendo que o grande desafio também da ovinocultura, da caprinocultura, é custo de produção, e que grande parte desse custo de produção está na nutrição, né? 60% a 70% do custo de produção é nutrição. E pensando aí na ovinocultura a pasto, nós estamos aqui com especialistas da mesa relacionados à questão da nutrição e à questão da sanidade, né? O desafio da verminose, né, ao mesmo tempo de tratarmos a ovinocultura a pasto, conseguimos conviver com a verminose e ao mesmo tempo ter eficiência na produção de volumosos para reduzir os custos de produção. Como é que vocês veem o papel da academia também nesse processo, uma vez que a gente vê muita dificuldade, às vezes, do produtor de conseguir conciliar essas duas situações? Esse é um fato bastante interessante, né, porque a gente falando parece até que é mentira, né? Mas quando a gente junta, né, todas as áreas, consegue trabalhar em conjunto, né, esses problemas acabam que, não vou falar que vai zerar, né, mas eles são minimizados demais, né? A parte de nutrição associada junto com a sanidade tem funcionado muito bem aqui na universidade, né? Então a gente não tem faz alguns anos, já uns 4 anos, que a gente não perde animal por verminose. Então, o controle em cima de sanidade, o controle nutricional é muito efetivo. Né? Então, eu acho que tem como se trabalhar, né? A gente tem feito também uma parte de critérios de seleção para descarte dos animais, né? Em relação também à verminose, né? Então, todos os animais improdutivos, eles saem do rebanho, né? Uma coisa que a gente não vê na realidade. Então, associar tudo isso, né? Toda a base, né? Da produção animal, acho que ajuda, né, a levantar mais a produção. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que até, ressaltando isso que o professor Marcos falou, é importante falar também, nós temos também um programa de pós-graduação aqui na área de ciências veterinárias, em que a gente forma, né, mestres, e que muitas vezes os projetos são nessa área, né? Eu mesmo já tive vários orientados que trabalharam com a parte de verminose em ovinos, né? E acho que ressaltando essa questão, né, dessa interdisciplinaridade é muito importante também, porque a gente vê realmente que se os animais estiverem bem nutricionalmente, eles conseguem manter até às vezes um alto grau de verminose sem perda de produtividade. Né? Exatamente. Então acho que isso é muito interessante, por isso que a gente fala muito dessa questão, né, de conseguir, né, juntar todas as áreas para a gente criar talvez um grande projeto que e essa provocação eu faço exatamente porque a gente já viu, né, nessa visita que fizemos ao Espírito Santo, nesse período, ainda temos aí mais 30 propriedades a serem visitadas nos próximos dias, mas por onde a gente já passou, a gente já viu relatos dos produtores, exatamente com a dificuldade que tiveram na implantação da atividade, né, muita perda de animais, dificuldade de manejo,
de acertar o manejo nutricional com a questão sanitária, e ainda, né, alguns produtores apanhando nesse sentido, e a gente vê muito conhecimento, por outro lado, na academia, gerando pesquisa, informação, e isso muitas vezes não está chegando lá no produtor. Né? Então, essa ligação que seria fundamental. O papel da expedição é ótimo para a gente, né? Vai fazer uma vitrine para a gente. Porque a gente está falando que, juntando tudo, assim, a gente consegue fazer uma cadeia produtiva eficiente, mas não temos acesso ao produtor tão fácil, né? Esqueci o que eu falo. Tipo assim, isso. O corpo todo movido na cadeia. Né? O corpo todo movido na cultura não interage. Não interage. Essa é a dificuldade. É ótimo, tá galera? Depois foto. A questão, efetivamente, da academia, o papel da academia nesse processo, se tivermos a possibilidade de organizar os diversos elos, os diversos atores da cadeia, a Universidade do Campos Alegre teria condições de estar participando desse processo, participando de projetos nesse sentido? Como é que vocês veem essa participação? Sim, com certeza. A gente até, inclusive, tem projetos de extensão já, né, sendo trabalhado, né, onde a gente traz a demanda do campo, né, para a universidade, leva, né, o que está sendo de novo para o campo também. Então, isso já é desenvolvido, né, é mais na parte de leite, mas, porém, é aberto, né, para qualquer outra atividade. Replicar o modelo. Isso já funciona, é através de visitas técnicas, né, a gente vai com os alunos das propriedades, né, traz essas informações, né, faz esse feedback depois para o produtor, e às vezes organiza curso, mini curso, né, talvez dia de campo, né, tudo para tentar trazer, né, mais o produtor, né, para a universidade. Perfeito. Foi exatamente para entender esse trabalho da pesquisa, ensino e extensão, aqui no próximo bloco nós vamos detalhar um pouco mais na formação profissional, dos trabalhos de pesquisa, as linhas de pesquisa que estão sendo trabalhadas e também o processo de extensão aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Alegre. Rapidinho, nós voltamos já no próximo bloco. Bem, tratando aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, conhecendo mais um elo da cadeia produtiva de caprinos e ovinos, a importância do papel da academia nesse processo, conversando aqui com os professores Marco Túlio, com a professora Roberta, a professora Isabela e o professor Felipe, médicos veterinários, os zootecnistas atuando aqui em diversas ações, diversas frentes, é o que nós vamos conhecer um pouco mais detalhado aqui. Como é que está a formação profissional? Quais são os cursos envolvidos aqui? Como é que vocês têm visto, né, a participação ou a motivação do estudante para caprinos e ovinos? Então, nós temos aqui, na verdade, já desde 1999, né, turmas na área de zootecnia e medicina veterinária, e agronomia já há mais tempo, né? Mas, por muitos anos, nós tivemos alguns profissionais da área de ovino e caprino que não estão mais hoje aqui, né? Mas eu acho que agora nós, basicamente, somos os que ministram aulas nessa área para esses cursos. As disciplinas são obrigatórias para os cursos? São obrigatórias para esses 3 cursos, né? Mas são também optativas, talvez, para outros cursos, né? Aqui nós temos 17 cursos no campo, mas esses 3 cursos são mais envolvidos, né, com essa área, diretamente com essa área de ovino, mas, né, a professora Roberta e o professor Marco Túlio que ministram na parte de produção mesmo desses animais para esses cursos. O que vem acontecendo, pelo menos é o que eu noto, é que muitas vezes quando o aluno chega na disciplina, alguns já são simpatizantes, mas eles não têm tanta intimidade. Como nós temos a questão de acreditar que a prática é muito importante, quando eles começam a se envolver na prática, aí eles começam a se apaixonar. O senhor tem estágio? Professora, como que está a cadeia, então? Então, o interesse deles vem sendo crescente, né, na questão do... A partir do momento que eles têm a possibilidade de estar no campo, em loco, aí começa a despertar esse interesse. Isso, a nossa fazenda, apesar de não ser grande, né, como de outras universidades, mas ela é bastante funcional. Então, eles conseguem observar na prática, né, o que acontece no dia a dia de uma produção de ovinos caprinos. Tanto as coisas negativas, que muitas vezes eles também têm que tomar decisões, né, que a gente meio que desafia eles a isso. Claro. E o professor Marco Túlio tem um projeto de estágio lá com a PPG, né, Marco? DPV. E os alunos estão lá de domingo a domingo, então eles têm escala, todo domingo está tendo uma estação de nascimento agora, eles estão lá, eles pesam os cordeiros,
além dessa parte, né, do ensino em sala de aula, né, das práticas, então tem esse programa, né, esse parte de treinamento prático voluntário. É um grupo de estudo? Não, esse é um estágio. É um estágio. Estágio na área experimental. É fora do grupo de estudo esse. E os alunos, eles se inscrevem, né, para fazer, de acordo com os horários, e quem toca praticamente a fazenda, com auxílio, né, dos funcionários, são os alunos. Então, tanto a parte de setor de ovinos, quem toca basicamente são os alunos. Né? Então, eles estão lá. Tem uma escala, tem todo trabalho. Existe essa capacitação, treinamento do que fazer, o como fazer, as atividades, etc. Está sob supervisão. Sim, vocês lá acompanham. Tem os estudantes, né, que são mais velhos, estudantes de iniciação científica, estudantes de mestrado, estão tomando conta junto, né? E a gente está sempre em conjunto. Né? É uma adesão voluntária do estudante. Tem interesse, efetivamente, participar. E a universidade tem os técnicos também, né? Os médicos veterinários e zootecnistas que dão assistência lá na área experimental no setor e que também dão, né, com essas orientações aos alunos. Que estão sempre supervisionados. Então, então vocês têm percebido o despertar desse interesse aqui dentro do campo para a atividade de ovinos e caprinos? É uma atividade que tem tido aí esse interesse dos estudantes? Total. Os cursos de ciências agrárias, eles são práticos, né? Então não adianta a gente ficar só na teoria com um aluno que ele, ainda mais essa geração nova, eles não se interessam. Eles têm que ver a coisa, até também porque é a peneira, eu dou para isso ou não dou. Eu dou para ficar o dia todo pisando em cocô ou não dou. Eu gosto disso, né? Você tem um perfil efetivamente ou não, né? A gente é motivado isso. Isso que eu ia falar. Eu acho que os professores motivando os alunos, né? Eu acho isso muito importante. Por isso que eu falei, se motivando. Porque, por exemplo, tem grupo de estudo, depois eu falo, grupo de estudo lá, tá? A frequência está altíssima, né? Por quê? Alguns alunos lá da prática levam a experiência para os outros alunos, e os outros alunos que não queriam prática. É um ciclo vicioso, relativamente vicioso, né? O grupo de estudo está muito bom. Fala aí. Como é que é o trabalho do grupo de estudo? Vocês têm, como é que é a dinâmica do grupo de estudo? O grupo de estudo, ele foi criado recentemente, né? Tem 2 anos só, né? E a ideia é trabalhar com pecuária intensiva. Tudo que é relacionado à produção animal, né, é discutido nesse grupo. E o grupo está tendo reuniões, né, via palestras, né, bate-papo, praticamente semanal, né, ou quinzenal, e é tratado de tudo que a gente não vê basicamente em sala de aula. Né? A ideia é trazer coisas a mais, né? Ou talvez você vê em sala de aula, só que mais aprofundado. Né? Quem que traz esses assuntos, né, são os alunos. Né? Então inicia primeiro, por exemplo, inicia o semestre, o professor Roberto, né? A gente teve uma palestra agora com a professora Isabela, então sempre tem professor também trazendo, né, um tema específico para estar despertando o assunto. E a ideia é via palestra, via mini curso, né, curso, workshop, né, a gente pensa fazer de campo também, né, para trazer também o produtor dentro do grupo de estudo, né. Esse grupo de estudo, ele está registrado na área de extensão da universidade, pesquisa e extensão, né, tem as 2 lados. Então tem a parte desde da pesquisa, né, até a parte de extensão, é trabalhado, né? Não é um grupo de estudo que é só na universidade, né? Então faz pesquisa e extensão também. Então há essa possibilidade desse grupo trabalhar junto aos produtores aqui do entorno, havendo esse interesse, esse despertar e ter essa interação. Sim, inicialmente agora a gente está mais na parte de desenvolvimento cultura leiteira, né? A parte de extensão, já tem a parte de consultoria, né, de visita técnica, de fazer um levantamento, né, de propor melhorias, e a ideia é abranger também, né, a parte de pequenos ruminantes, né, tanto ouvindo quanto capim. É interessante que é um grupo que integra, né, então a gente tem aluno da veterinária, da zootecnia, da biologia e da agronomia, e eles trabalham juntos, vão a campo juntos, né. No primeiro momento na bovinocultura de leite, mas eles rodam nas propriedades, coletam, os meninos da veterinária, alguns no mestrado, aí já faz diagnóstico de gestação e tal. Então, no primeiro momento tem dado certo, né, com a bovinocultura de leite, mas eles pensam também, a gente pensa também em expandir. Essa multidisciplinaridade também traz aí momentos diferentes dentro da propriedade e trazer temas diferentes, inclusive, não só para a discussão, como para o produtor, para estar trabalhando questões dores diferentes em temas diferentes. Né? Pois é, o que a gente acha importante também, que nós profissionais das ciências agrárias, né, um precisa do outro.
Né? Não adianta... Sem dúvida. É interessante falar isso, né? Porque tanto o treinamento prático voluntário quanto os grupos de estudo, né? Eles foi um meio de trazer várias áreas, né? De trabalhar, né? Em conjunto, né? De integrar, né? Todas as áreas. Então, por exemplo, a parte de pesquisa, quanto de extensão, a gente sempre tem parceria com os laboratórios, por exemplo, lá do Hospital Veterinário, né, da professora Isabela, do laboratório de parasita, tem a parte de qualidade do leite, né, professor de leite, então sempre está trabalhando em conjunto, né, coisa que talvez só no ensino a gente não teria essa interligação. E as linhas de pesquisa, como é que vocês estão trabalhando? Quais são as linhas mestres aqui, ou como é que está esse foco de vocês em pesquisa aqui hoje? Eu venho Capreto. Quer falar? Então, as nossas, né, tanto a minha quanto o Marco Túlio, né, existem muitas ramificações, mas a linha mestre é de análise de alimentos ruminantes. Então, a gente trabalha desde a avaliação do alimento até a questão de digestibilidade, produção de gases também. E uma coisa também que a gente tem explorado bastante, que eu tenho um ano só que aqui no Espírito Santo, mas pelo que eu rodei, o produtor do Espírito Santo não usa coproduto, sabe? E não existe uma pecuária eficiente sem coproduto, né? Milho e soja é muito caro. Exatamente. Então a gente tenta, é uma linha que a gente segue aí de fazer análise de alimentos e colocar coprodutos também nas dietas desses animais, né? Então, a gente alternativas regionais. Isso. Tentar quebrar um pouco isso aí do produtor. A gente tem também desenvolvido, a gente está com um canteiro lá, na verdade, como se fosse um mostruário de forragens produzidas no sul do Espírito Santo também, né, para a gente ver como que elas se comportam. Fizemos silagem delas, feno, estamos avaliando também características produtivas dessas forragens, como que elas se comportam no sul do Espírito Santo. Tenho trabalhado também com silagem, com utilização de óleos essenciais ou alguns aditivos que melhoram a composição nutricional dessa silagem, né? Então os meninos, a gente está em campo com eles e tal, eles ficam empolgados. No momento também estou desenvolvendo um projeto com medidas morfológicas de ovelha santinês e tentando correlacionar com mastite, né? Porque a ovelha santinês, ela tem produtor que até brinca, qual a pedida de santinês? Eles falam, carne e mastite. Então vamos estudar isso, eles falam. Será que é verdade? Né? Vamos ver qual a correlação, e dá trabalho, porque não é ovelha que é de porte, que não sabe mexer, que não deixa, que mexe também no Uber. Mas enfim, então a gente tem algumas ramificações assim. Graças a Deus, eu notei também que o Espírito Santo tem diferencial, os alunos eles procuram a gente, eu queria fazer trabalho no campo. Eu queria trabalhar com comportamento de ovelha, eu queria trabalhar com leite, Então a gente vai. Né, o Marco Túlio também está desenvolvendo vários trabalhos aí. Até fugindo, né, da área principal, que seria a nutrição e a produção de ruminantes, né, com estudo de novos ingredientes alternativos, né, aí vai surgindo outras demandas, né, até mesmo dos alunos, né, que surgiu isso, professor, mas por que só faz isso com bezerro, não vai fazer com cordeiro? Então saiu, né, uma ideia dos alunos, né, inclusive, por que a gente não avalia a qualidade do colostro das ovelhas, né, e depois a transferência de imunidade nos cordeiros. Então isso é uma coisa que a gente está indo para o segundo ano, está avaliando, né, dados bastante interessantes, né, que a gente não tem um padrão específico para colostro, né, até para transferência de imunidade para cordeiro, então é um trabalho que está sendo bastante interessante para a gente, está trazendo resultado interessante, né. É um trabalho até que dá briga, né, entre os alunos para ver quem que vai assumir, né, porque é o momento de nascimento, tem que estar lá na hora que nasce, tem que estar lá acompanhar 24 horas, tem que estar lá 24 horas, né, para cuidar daquilo lá. Né. Então, é um projeto bastante interessante que está acontecendo também. Na linha de parasitologia, existe algum trabalho nesse sentido, professor, também, pesquisa? Sim, na verdade a minha linha de pesquisa é fasciolose, que é um problema muito grande aqui na nossa região em bovinos, que é, não sei se vocês conhecem, é a baratinho do fígado, que o pessoal chama, né? É um problema muito grande aqui na área de bovinos e até com búfalos, mas já foi um grande problema na ovinocultura também. Né? E a gente conseguiu fazer trabalho em algumas propriedades aqui próximas para essa questão, mas hoje, como também não são muitos os criadores próximos, a gente já faz mais um controle mesmo, e por isso até que eu perguntei a questão do abatedouro, né, para a gente ver se ainda é um problema, né,
no estado em relação a ovinos também, né? Mas além da fasciolose tem a questão da verminose comum, né, da hemocose que a gente fala, e a gente tem sempre orientado, né, tentar fazer da maneira correta, e a gente também trabalha na linha de pesquisa com isso também, né, tentando novas formas de controle e até de diagnóstico mesmo da verminose. A gente vê que tem muito trabalho, né? Muita pesquisa, muita informação sendo feita, formação profissional. E para a gente fechar essa cadeia, né? A extensão, como é que nós podemos trabalhar isso, para levar isso? Nós estamos aqui na região sudeste do estado, né? Sul-sudeste do estado, mas nós temos outras concentrações de criadores que estão, né, Colatina, Linhares, inclusive no levantamento que a gente fez junto ao IDAF, o maior rebanho ovino caprino no estado está em Linhares, né? Então, como é que vocês entendem que pode ser também feito alguns trabalhos nesse sentido da extensão? Eu acho que, assim, a gente está até dentro da própria universidade aqui, hoje existe uma mobilização para que a gente está chamando de creditação da extensão, que é colocar a extensão dentro dos cursos, na formação dos estudantes no final da formação deles, né, no último ano. Mas, assim, nossos cursos ainda não conseguiram institucionalizar isso, né, ainda estamos nesse processo aí, mas eu acho que vai ser muito importante, porque exatamente para ter essa parte da extensão com os alunos, né, e que eles possam vir fazer esse trabalho de campo efetivamente, né? Então, eu acho que falta um pouco mesmo desse contato, né? Nós mesmos fazemos trabalhos com produtores aqui mais no sul do estado, até pela questão, né, logística nossa aqui, né? Então, assim, né, a gente tem contatos com produtores aqui, que não são muitos ainda de ovinos, eu acredito, né? Menos ainda de caprinos, nós temos alguns, eu tenho alguns contatos aqui também que a gente faz, né, esse trabalho, mas é muito frente às demandas, eu vejo, né, assim, às vezes o produtor entra em contato, tô com problema disso, ou é mastite, ou é verminose, e a gente vai até a propriedade, tenta até levar os alunos, né, para tentar fazer esse trabalho, mas aqui, né, como eu falei, são poucos ainda, eu acho. Por essa acreditação, assim, a gente vê com ótimos olhos isso, mas assim, a gente tem que arrumar casa para depois expor o que a gente está fazendo, né? Os professores aqui estão há 5 anos na faculdade, né? Tinha um projeto anterior, mas não teve seguimento, né? A acreditação, a gente tem que arrumar o PPC dos cursos, a universidade está apoiando isso, então assim, a gente está arrumando a casa, eu acho que é isso que a gente está fazendo, as pesquisas estão dando resultado aplicável, né? Para a gente poder depois trazer o produto, né? A gente acho que não chegou a hora da gente procurar a COS, procurar o Senac, é isso. Daqui a um ano, um pouco de meter um cenário bom dentro da faculdade, vai expor isso, né? A gente pretende fazer que esse dia de campo faça parte do nosso currículo. Então, para isso a gente tem que arrumar casa. Está arrumando a casa. Bom, provavelmente vai caminhar junto com essa organização do Estado também, na produção, né, a campo, pensando da porteira para dentro. Eu acho que o tempo vai caminhar quase que ao mesmo tempo, né, essa organização da cadeia como um todo. Bom, vamos caminhando para o final desse nosso bate-papo. Eu vou ter a oportunidade de visitar aqui as instalações, conhecer um pouco mais desse trabalho em campo, mas eu gostaria que vocês pudessem deixar também aqui, né, para quem acompanha a Expedição do Brasil, para as outras instituições de ensino, para os outros órgãos envolvidos, até mesmo para os produtores, uma mensagem de vocês enquanto professores, enquanto acadêmicos, pesquisadores, né, dentro desse processo de produção de ovinos e caprinos aqui no estado do Espírito Santo. Gostaria que cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem final aos produtores aqui. A gente vê que a cadeia, né, do ovino com a capricultura, né, ela tem muito potencial, né, tanto em regiões específicas, mas no Brasil todo, né, e a gente precisa fazer essa interligação, né, maior entre a universidade, né, outros meios de ensino com os produtores, tentar fortalecer cada vez mais a cadeia, né. A gente às vezes tem subsídios, né, para trazer essas informações para o produtor, né, levar informações novas, né, até mesmo pegar, capacitando produtores, né, mas precisa ser melhor, né, trabalhado, né, e a gente gostaria de uma procura maior também, né, dos produtores para poder, né, fazer uma parceria maior.
Como eu já falei, né, sou nova aqui, mas a gente, na verdade, já peguei um trabalho em andamento com o professor Marcos, o professor Isabela, que é referência na área de parasitologia, né? O professor Berbari também na administração aí, o professor Felipe Berbari. Mas assim, o que é que a gente vislumbra aqui para o Espírito Santo, né? Eu, como técnica, falo que tenho muita vontade de fazer com que aconteça e disposição, tá? Eu acredito que o Estado tem potencial, tá, para fornecer carne, aí, tanto ser autossuficiente, né, na produção de carne ovina, não precisar comprar carne de outros países para vender aqui dentro, como até para exportar carne, tá? Porque eu acredito que o Espírito Santo tem sim esse grande potencial aí, esse mercado para nadar de braçada, como eu costumo falar. Tá? Então, assim, eu me disponho, como eu sei que os outros profissionais também estão disponíveis, né? Obrigado. Tá? Então é isso. Eu acho que podemos falar até pela universidade mesmo, pelo nosso campus aqui de Alegre, né, que é onde fica a parte de agrários, que a gente hoje tem profissionais, tanto professores como técnicos, né, tem alunos com vontade, e acho que falta mesmo só estreitar essa relação, né, com os produtores e talvez com as agências de fomento, os outros órgãos, né, que estão envolvidos na área aí dessa cadeia produtiva, para que a gente possa fazer talvez um projeto comum aí, conjunto, para, né, incentivar cada vez mais isso no Estado. Né? Sim, não, eu vejo assim, a cadeia produtiva e os satélites dela, porque assim, o Espírito Santo é relegado ao segundo plano, né? No laboratório, não tem um agente aqui do laboratório, então assim, a cadeia produtiva anda bem, né? Mas não tem integração, né? Não tem um abatedouro ligado à associação de pecuária, de forma geral. A universidade não atende eles, não consegue se inserir no mercado, né? Então, assim, a universidade, eu falo pela universidade mesmo, ela passou a ter essa característica de incorporar a extensão rural. Nesse ponto de vista, eu acho que vai ser ótimo. Vai ser um elo de ligação, né, que a gente vai poder ter. Mas estamos estruturando, né, estruturando aos poucos. A expedição vai ser ótima para a gente, né? A gente entender esse diagnóstico que todo mundo fala dos gargalos que a gente tem com a produção. Tá? A gente vai poder aplicar as pesquisas nesse segmento, né? Os universitários, eles vão ter a visualização da demanda. Você precisa trabalhar na área de sanidade, você precisa trabalhar na área de nutrição, na área de reprodução, né? Então, assim, vai ser ótimo tudo isso. A gente ia galgar isso aos poucos, muito aos poucos, né? Mas, assim, a expedição que a gente está conversando aqui vai ter um elo de ligação ótimo para a gente funcionar melhor, né? E eu já falei disso. Isso tudo vai dar um ganho para a gente, uma motivação para a gente funcionar melhor, né? E a cadeia como um todo, né, envolvendo os vários entes, vai poder ter essa integração também para ajudar a gente a deslanchar. Vários atores atuando com um propósito único, que é fomentar e desenvolver a ovinocultura e a cafeicultura aqui no estado, né? Com a Expedição Bear Brasil, aqui no campus de Alegre, Universidade Federal do Espírito Santo, nós vamos ter a oportunidade agora de conhecer em loco o trabalho sendo feito a campo, aqui com a ovinocultura e cafeicultura. Vamos lá para conhecer? Vamos lá ter a oportunidade de conhecer. Segue com a gente. Bom, a Expedição Bear Brasil, nós estamos aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, estamos aqui no campus experimental, na área experimental, no setor de ovinocultura aqui da universidade. Professor Marco Túlio, professor Roberto, obrigado por receber a Expedição Bear Brasil. Vamos conhecer o setor, um pouco do trabalho que vocês estão desenvolvendo? Vamos lá. Vamos lá, vamos conhecer esse setor. Professor, quais são as atividades efetivamente aqui desenvolvidas no setor? Aqui a gente tem um setor que é mais para produção voltada para corte, né, para carne. Então a gente tem raças mais especializadas, né, no cruzamento para corte, né? Okay. Então as matrizes nossas, elas são na base do santinês, e os reprodutores, né, a gente tem tanto o Dorper quanto o santinês, né? A gente usa o santinês para fazer as matrizes, né, e o Dorper para fazer os cruzamentos para fazer experimentos com desempenho, né? Na unidade experimental, vocês têm trabalhado com que sistema de produção?
Aqui a gente pode falar que é um sistema, a gente faz um semi-intensivo, né, e depois uma terminação com os cordeiros, um sistema mais intensivo, terminados em confinamento, né. Mas como é uma unidade experimental, então está sempre mudando, né, a forma de se trabalhar. Perfeito. Então a gente sempre muda a parte de suplementação, né, tanto das matrizes, reprodutores, e também a parte de finalização do animal de terminação. A gente tem bastante feito confinamento, né, com os cordeiros, terminando eles em confinamento, e as matrizes, né, rodando num semi-intensivo. Essa área efetivamente que nós estamos aqui, quais são as categorias que estão aqui? Como é que é o manejo desse setor? A gente separou, né, os lotes das matrizes em 2 lotes, né, a gente faz 2 sistemas de acasalamento no ano, né, onde no primeiro, né, período a gente coloca a maioria das matrizes, né, no início do ano, e depois no final do ano para fazer o repasse, né, do ano. Então a gente trabalha com 2 estações de reprodução, né, agora nesse período a gente está aqui no aprisco, né, no aprisco de baixo, né, que a gente chama, onde está a estação de nascimento acontecendo, né, a gente está finalizando, né, a estação de nascimento, e o outro lote de matriz está no aprisco de cima, onde está sendo a estação, a próxima estação de monta. O objetivo de ter essas 2 estações é mais acadêmico, no sentido de ter a oportunidade das pesquisas e também de ensino, ou tem uma razão de ser a escolha de 2 estações? Qual foi a opção pelas 2 estações? Tem esse lado também, né, do lado acadêmico, de sempre ter animal parindo, de sempre ter animal em reprodução, mas também tem um lado da venda dos animais, né, para abastecer o mercado. Então a gente ter sempre animal produzindo, né, e tem um lado da pesquisa também, que é para sempre ter pesquisa com categorias diferentes, sempre tendo categorias diferentes no ano todo. O ano todo. Para permitir aí pesquisa, ensino, extensão e a comercialização do caso. E até da estrutura, né, Marco? Porque a prolificidade está alta, né? Taxa de prenhez alta, tem muito cordeiro, a gente ainda não está comportando tudo que está nascendo, né? Por isso tem dividido também. Você comentava conosco, inclusive, desse manejo aqui, tanto reprodutivo quanto nutricional, né, que tem conseguido bons índices zootécnicos aqui, né? Fala um pouco pra gente desses índices que vocês têm trabalhado aqui. A gente está num sistema já 4, 5 anos, né, de seleção dos animais, né, onde está sendo selecionadas as matrizes. Então a gente começou a criar critérios de seleção para essas matrizes, onde a gente vai avaliando as melhores e as piores a gente vai fazendo o descarte, né, dessas matrizes. Então já está um trabalho de 4, 5 anos. E os índices a gente está começando, né, ele foi aumentando, né, de estação para estação, mas na última estação agora a gente já conseguiu 100% de prenhez, né, na estação de monta, né. 100% de prenhez. Então foi uma coisa que agradou bastante a gente, né, é o resultado dos critérios de seleções que a gente está usando, e a gente está com índice de prolificidade de 160, né, então está atendendo bastante aos nossos objetivos, né. E essa habilidade materna dessas fêmeas com esse índice de prolificidade também faz parte do critério de seleção? Faz parte do critério de seleção. Então, desde do nascimento, né, é bastante importante salientar também que todas as matrizes, né, todos os animais aqui, eles são acompanhados mensalmente. Então, tanto a parte sanitária, né, tem o acompanhamento, mas a parte de avaliação do score de condição corporal, a gente avalia o farmácia dos animais, faz o exame de fezes dos animais, né? E um acompanhamento praticamente mensal, então a gente tem um controle muito forte em cima deles, né? Então tudo que foge do que a gente está preconizando, né? Foge do critério de seleção, aí a gente acaba selecionando, os melhores ficam, né? E os piores vão saindo do plantel. Vocês definiram índices com metas a serem atingidas e monitoram esses índices permanentemente? Isso, a gente faz o descarte uma vez no ano, né? Mais no final do ano. A gente avalia todas as matrizes, todos os índices produtivos, né? Então vai desde da parte dela de condição corporal, a infestação, né, com verminose, até no momento do parto, né, a interação dela com o filhote, né, a produção de colostro, né, a gente avalia a qualidade do colostro agora, se ela cuida bem do filhote, né, tudo isso vai entrando na lista dela, né, na classificação dela, para ser julgada no final. Né? Então a gente chegou num ponto agora que todas as matrizes, né, conseguiram emprenhar, pariram, né? Então quem parir o menor cordeiro, né, ou que não cuidar, né, desse cordeiro, né, que vai ser o descarte, né? Perfeito. E a gente está pensando sempre em fazer o descarte para evoluir, sempre, né?
O descarte orientado com base nesse critério de seleção. Considerando um ciclo curto da ovinocultura, né, a mudança do plantel, né, desde que haja, de fato, critérios técnicos para seleção, a gente consegue mudar o rebanho muito rapidamente. Né, exatamente. A vantagem com os ovinos é essa, né? Então, a gente consegue evoluir muito rápido, né? Então, a gente até conversa com os alunos no sentido de fazer esse critério de seleção, que é uma forma que a gente consegue evoluir muito rápido. Só que ao mesmo tempo que a gente consegue melhorar, né, fazendo esse critério de seleção, se a gente não faz, a gente consegue também piorar muito rápido. Né? Pro bem ou pro mal, o ciclo é rápido, né? Quer dizer, aí efetivamente é atenção aos índices zootecnicos para monitorar. Perfeito, nós estamos aqui acompanhando na Universidade Federal do Espírito Santo, setor de ovinocultura, aqui na unidade experimental, conversando aqui com o professor Marco Túlio, conhecendo um pouco mais do setor aqui. Bom, nós estamos aqui com os professores Marco Túlio e professora Roberta, tendo a oportunidade de conhecer aqui a unidade experimental do campus da Universidade Federal do Espírito Santo, a unidade aqui de ovinocultura. Professor, o senhor comentava com a gente aqui dos excelentes índices zootécnicos que vocês estão obtendo aqui, em que pese estarmos numa unidade de ensino, pesquisa e extensão, mas também tem o foco aqui como uma unidade produtiva, né? Ou seja, não se mascara a informação nem o número, pelo contrário, vocês fazem a gestão aqui da unidade como se fosse uma propriedade. Exatamente, o objetivo nosso é tentar se aproximar ao máximo, né, do que é a realidade, né, para a formação dos alunos isso ser o mais real possível, né. Claro. Então, desde do que é trabalhado no campo, né, a gente tenta trazer, né, para o nosso setor, né, para não ficar aquele só na universidade, por isso que dá certo, né. Exatamente. Então, não, a gente quer mostrar também, quer fazer, né, da forma que o produtor, né, acaba fazendo, né. Nós estamos aqui na unidade onde estão as fêmeas aqui em parição, né? Nós estamos no momento da parição. Isso. A gente tem uma estação de monta, né? De acasalamento, de reprodução, de 34 dias. Né? Então a gente também foi melhorando essa parte, né? Começou com 120 dias, foi baixando, e agora a gente está com 34 dias, né? De estação, né? De monta. Então a gente tem estação de nascimento de 34 dias. Então agora a gente já está no finalzinho da estação de nascimento, né? Vocês vão poder observar ali em cima, depois teve parição, né? Essa noite também, agora pela manhã. Então a gente está faltando somente uma matriz agora para fazer, né? Para entrar em parto. Provavelmente em breve, né? Já deve acontecer, que já está acabando, né? Os 34 dias. E é até interessante para comentar, né? A parte de fazer esse controle, né? Controlar, fazer o índice zootécnico, né, de estar em cima, né, do controle. Então, desde a estação de monta, a gente já faz a coleta, né, faz a marcação no reprodutor, né, passa tinta no peito dele, e a gente tem o momento exato que ele faz a cobertura. Né? Então, o momento exato que ele fez a última cobertura, né? A gente vai alternando de cores. Nesse período, alterna as cores. Isso, e isso, o que traz pra gente de informação? Por exemplo, a gente sabe mais ou menos o dia, né? Mais ou menos a semana que vai estar prevista aquela matriz. Então, no problema de toxemia, por exemplo, ou num parto, né, que está com trabalho, né, para parir, ou um cordeiro maior, a gente consegue fazer uma intervenção maior. A gente sabe o período que vai ficar acontecendo. Concentra a atenção, a mão de obra, o manejo fica concentrado no período específico. Isso, né? Vocês têm trabalhado monta natural? Monta natural. E qual que é a relação macho-fêmea que vocês têm utilizado aqui na estação de monta? A gente deseja aqui na área experimental de ter 50 matrizes, né, rodando. Então a gente está com geralmente 25 matrizes para um reprodutor. Perfeito. Né? Então até a estação nossa é com 25 matrizes. Então a gente tem aqui, no caso, 26 matrizes, né, que estão na estação de parição. Então onde 25 já pariram, né? Okay. Só um índice, né, interessante para a gente, né? Então, a média nossa está 160, né, de prolificidade, né? Mas agora, fazendo as contas, quando falta uma, né, para parir, a gente está com 25 fêmeas, né, paridas e com 44 cordeiros. Então, isso está dando aí 175, 176 de prolificidade. Muito, né? Bom. Fantástico. Uma coisa também interessante, né, porque a gente tenta meio que praticar um manejo aqui que se assimile ao campo, aqui a gente também não procura uma raça pura, né? A gente sabe que a raça muitas vezes não significa produção. Então a nossa seleção é produção mesmo. Vê que a gente tem animal aqui que é mestiço Santinês Doppler, mas para ele ficar no rebanho, o que a gente adota realmente é a produção.
Porque não adianta a gente ficar indo atrás de padrão racial, Santinês, né? A orelha não passa da fosseta lacrimal, não é puro. Mas se o animal não produz, gente, isso não paga a conta, né? E a gente sabe disso. Ele só toca num tema extremamente interessante, que os países, efetivamente, onde a ovinocultura tem um foco estritamente comercial, toda a evolução, né, e a pesquisa ao longo de 50, 60 anos foi focada em produção índio-zootécnica, né, e não em padrão racial, né? A gente fica preocupado em fenótipo, esquece do importante que é a parte de produção, são os índios zootécnicos, que realmente interessa, como o senhor comentou, que é aquilo que põe dinheiro no bolso, né? Com certeza, isso aqui é importante avaliar, né? Até se a gente não faz, né, esse controle zootécnico, por exemplo, como é que a gente vai ter o critério de seleção no final? Então, por exemplo, como é que eu vou saber se aquela matriz, de fato, ela é a melhor? Né? Então, às vezes ela tá bonita, né? Ela tem um cordeiro no pé dela, mas será que ela foi a melhor do lote, né? Então vamos supor que todo mundo produziu. Eu preciso fazer o descarte, né, da que menos produziu. Então, como é que eu vou saber isso se eu não faço anotação, né? Então, aqui o controle nosso, ele é praticamente mensal em relação a score, famacha, né, desempenho. E às vezes na estação de nascimento, agora o controle nosso com os cordeiros acaba sendo diário. Então é pesado diariamente, né? Para a gente ter essa facilidade porque tem os alunos, né, que estão no estágio, né? Então facilita bastante para a gente. E faz parte, inclusive, da formação profissional deles também, né? Quer dizer, essa interação teoria e prática aqui também no dia a dia da unidade, né? Isso. Eles que fazem essa interação zootécnica, é óbvio com supervisão, mas eles que fazem, professor, tá assim, tá assado, passa os dados pra gente e tal, então é super importante para a formação desses meninos, né? Contato com a prática. E quem não anota não gerencia, né? Sem informação, sem dados, não se toma decisão, né? Claro. Vamos lá conhecer o restante da estrutura? Bom, professor Marco Túlio, professor Roberta, nós continuamos aqui na unidade experimental de ovinos aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Especificamente agora nós estamos aqui na maternidade, né, na área de nascimento, controle, no monitoramento e acompanhamento. Explica um pouco para a gente desse manejo que vocês fazem aqui no setor. Geralmente faltando mais ou menos um mês para a aparição, né, que a gente tem todo o controle, né, de quando vai iniciar a estação de nascimento. Aí a gente traz esses animais para próximo da gente, onde é mais próximo de todo o pessoal que está aqui na fazenda, né? E sempre tem os alunos também observando. Então aqui o animal pariu, a gente já pega ele, faz toda a coleta, né? Couro de umbigo, já faz a coleta para ver a qualidade de colostro, já faz a transferência de imunidade, né? Coleta sangue, faz a transferência de imunidade. E depois traz a mãe e os cordeiros aqui para as baias de nascimento, né? Então, são baias individuais, professor? São baias individuais, mas dependendo da semana de parição, acaba que fica 2, né, por baia. O que é o objetivo dessa separação dessas baias individuais aqui ou por grupos menores? A ideia nossa é garantir ao máximo, né, uma proteção para esse cordeiro, né, recém-nascido. Então a gente tem uma baia mais protegida, né, contra o vento. A gente faz uma cama para eles também. E um dia que estiver muito frio, também a gente tem a campana que a gente pode ligar ela, né, em dias mais frios. Mas a ideia é mais garantir uma proteção para os cordeiros, né? Por quanto tempo que essas fêmeas ficam nesse espaço separado com os cordeiros? Aqui, basicamente, nessas baias individuais, elas vão ficar 10 dias, né? Então, até dar uma reforçada nesses cordeiros. E depois desses 10 dias, eles vêm e passam para a baia coletiva, que é aqui onde junta, né, várias matrizes. E aqui eles ficam, né, recebendo CRIP, né? Lá no fundo tem o CRIP feed. Então, desde o início, né, da vida deles, eles já começam a ter interação com o CRIP. E aqui as matrizes, né, ficam juntos, né, misturados com os cordeiros, né. Então aqui, passou os primeiros 10 dias ali, vem para a baia coletiva, e aqui essas fêmeas com os cordeiros ficam quanto tempo fechadas com o cordeiro aqui? Aqui a nossa ideia agora é basicamente até uns 15, 20 dias, ter uma maior interação, né, com a mãe, para eles aprenderem a pegar também a parte do CRIP feed, e depois a gente começa a soltar, né, as matrizes para o pasto junto com os cordeiros. Junto com os cordeiros. E eles também têm, né, no pasto, né, o CRIP feed. Então desde a hora que fecha de noite aqui, eles têm o CRIP, né, e durante o dia também tem acesso ao CRIP também. Isso. E aí falando dessa experimentação que o senhor está fazendo agora aqui, né, vocês têm agora fazendo uma avaliação como é que vai ser o comportamento do cordeiro ao pé da mãe a pasto, né? Isso. Como é que é a expectativa? O que o senhor está pensando como resultado final disso? Essa é uma
uma coisa nova para a gente aqui, né? A gente sempre fez a mamada controlada, né? Onde os cordeiros ficavam fechados, né? Desde o nascimento até o desmame. Depois do desmame iam para o confinamento, né? E as matrizes, né, ficavam para o plantel. E agora a gente está com essa... experimentando, né, essa parte de soltar os cordeiros junto com as matrizes, né, durante o dia, né, e fechar a noite. A gente tem uma esperança grande, né, que vai funcionar, porém a gente também tem que estar ciente da atenção maior que a gente tem que dar. Então vai ser um período que vai... É o primeiro contato, né, dos cordeiros com pasto, né, o primeiro contato deles com verminose, então a gente tem que ficar muito em cima. Então o que a gente está estipulando, né, como é uma unidade experimental, né, então a gente vai estar toda semana coletando fezes, né, dos animais e acompanhando, né, até para a gente levar um dado para o produtor, né. Até X dias você pode confiar que a mãe, né, dá conta do cordeiro, né. Depois disso tem que ficar em cima com verminose. Então a gente está bastante esperançoso, né, com esse modelo, né, com essa estratégia agora, para a gente fugir um pouco também da mamada controlada, né. E aí pensando até em custo de produção, né, professor? A gente sabe que o custo de produção é um fator importante na atividade, tendo a oportunidade de ter o cordeiro ao pé da mãe, ao mesmo tempo que ele está mamando, já consumindo uma fonte, né, de fibra e também de proteína, pasta, pegando já uma curva de crescimento, essa é a ideia, né, reduzir custo de produção. Sem dúvida. A gente sabe que não é a realidade do produtor a mamada controlada, né, muitas das vezes. Então a gente está tentando trazer, né, mais que a realidade. E sempre, né, lembrar também que a gente precisa de ter sempre o creep feed com os animais, né? E aí falando no creep, professor, você já tiver experiência aqui com e sem creep, o que o senhor pode falar para quem acompanha a Expedição Bem Brasil? Usa o creep ou não usa o creep? O creep é praticamente obrigatório, né, pra gente usar, não tem como fugir dele mais, né, é uma necessidade tanto do cordeiro quanto da mãe, né, a gente pensa mais na mãe, né, porque ela bem nutrida, ela vai nutrir ele melhor também, e já é uma iniciação dele, né, num concentrado, né, ele consegue desempenhar mais rápido, né, e a gente tem expectativa, né, de ganho de peso nesses animais, então o creep ele ajuda a gente nisso. Né, de formar um animal bem feito, né, para o futuro. Houve resultado significativo com essa comparação, utilizando o creep não? Sim, o resultado é significativo e é rentável, né? Muitos produtores vão achar que é prejuízo, né, o creep, né? Mas a gente só ganha, né? A gente ganha dos dois lados, tanto no desempenho do cordeiro, né, quanto no retorno ao cio da fêmea. Retorno da cio, exatamente. A gente tem que lembrar que a ovinocultura, né, são de ciclos curtos, né? Então, assim, qualquer erro de tomada de decisão nesse período, a gente tem prejuízos que vão acarretar até o tempo de abater esse cordeiro. Então, com o creep, a gente consegue o quê? A gente consegue fazer com que esse animal que não nasce ruminante, né, ele nasce sem rumo funcional, ele tem um adiantamento dessa funcionabilidade, dessa função ruminal. Então, a gente consegue um adiantamento disso. A gente consegue, como o professor Marco falou também, meio que desopilar a ovelha, né? Porque assim, a produção de leite exige muito da ovelha. Então, se você tem animais muito produtivos, eu que trabalhei com o Ile de France, então a gente via que as ovelhas definhavam muito no início da lactação. E o creep ajuda muito elas, né? Uma ovelha que se recupera bem pós-desmame ou durante lactação, ela vai ter um retorno ao cio mais rápido. Então a gente consegue aí intensificar a produção de cordeiros, né? Daquela ovelha lá. Então, consequentemente, por um pouquinho de concentrado que você usa para esses animais, você consegue otimizar o seu sistema de produção. Né? E ainda vem a questão da mortalidade do cordeiro também, que você consegue com isso reduzir essa mortalidade, né? Pois é. E ainda mais, gente, reforçando a nutrição, né? A nutrição, a gente fala que se o animal ele não está bem nutrido, ele tem supressão do sistema imunológico, né? Então vem verminose, que é um dos grandes gargalos da ovinocultura, né? É oportunista bastante, né? Quer dizer, o animal que tá já com a imunidade baixa, ela vem justamente então, matando mesmo. Eu por enquanto, até na minha vida acadêmica, eu só vi vantagem de creep, né? Na utilização do creep. Assim, vale salientar aqui também, né, que a gente consegue fazer um controle, né, de todos os animais. Então, mensalmente a gente faz o score, né, a FAMACHA dos animais. E qualquer alteração do que a gente propõe, né, numa escala, por exemplo, de 1 a 5 do score de condição corporal, a gente quer manter todo mundo no 3,5. Mas a gente sabe que nesse período vai cair para 3, às vezes 2,5, mas é tudo acompanhado, né? E conforme a redução ou aumento, né, desse score, a gente propõe suplementações. Então está sempre sendo
mudado, né? Então por isso que o nosso sistema é semi-intensivo. Está sempre em cima para manter o score. Né? E a questão do score, professor, eu quero reforçar isso daqui a pouco, nós vamos falar desse aspecto nutricional. Pensando em reprodução em ciclo curto, como a professora Roberta salienta aqui, é fundamental para o produtor entender e monitorar o score corporal, né? Sim. A gente percebe isso, né? É nítido que a ovelha que se mantém no score, né? Ela pode até ter um score alto, né? 3,75, 4, né? Se ela mantém esse score na fase da vida dela toda, ela não tem problemas. O problema é a queda acentuada. Né? Quer dizer, sanidade está diretamente ligada à nutrição. Né? A primeira vacina é a comida, né, professor? Exatamente. É boia no bucho, né? É verdade. Mas é quando acontecer. Nós estamos aqui no setor de aparições e nascimento, maternidade, aqui da Unidade Experimental do campus aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, tendo a oportunidade de conversar aqui sobre o manejo de recém-nascidos, conhecendo um pouco do trabalho do setor aqui. Nós estamos vendo um outro trabalho que vocês desenvolvem aqui já focado também na pesquisa, né? Nós estamos com dois animais aqui com a fístula. Explica um pouco para a gente a funcionalidade e o objetivo desse trabalho. Então, esses animais, eles têm uma fístula de rumen, né? Tudo, óbvio, evidente, que passou por comitê de ética. E a gente utiliza a coleta de conteúdo ruminal para fazer trabalhos de nutrição, né? Tanto para avaliar produtos novos, para medir digestibilidade, para produção de gases também. E para mensurar também, gente, a produção de gases de efeito estufa, que acontecem nessa questão de... quando está acontecendo a digestão do alimento, né? Que é uma das grandes preocupações hoje mundiais, é a produção de gases de efeito estufa por ruminantes. Então, muitas vezes a gente faz in vitro isso, né? Só que esses animais aqui na UFES, eles não são só para pesquisa, né? Eles também são utilizados como se fossem animais que são doadores de líquido ruminal para outros animais que chegam no hospital veterinário que precisa de transfusão de líquido ruminal para restabelecimento da flora, da microbiota. Okay. Né? Bem que fala. Acabam também tendo essa função, esse efeito também aqui de serem permanentemente doadores de líquido ruminal para conseguir salvar animais que eventualmente possam chegar debilitados aqui na unidade, né? Esses animais atualmente são os que mais recebem atenção, né, da gente, dos estagiários, porque eles precisam de atenção. Então, porque a gente quer garantir que os animais estejam bem. Então, a questão do bem-estar com eles, né? A gente tem autorização, né, do comitê de ética para usar esses animais. E igual a professora comentou, né, a atenção com eles é muito grande. Então, é um animal que está sendo 24 horas cuidado. Todo mundo tem que ficar em cima, né? Até para a questão, se cair a tampa, a gente tem que colocar na hora. Então é um animal que é muito bem cuidado, né? Pra você ver que é um animal bem tranquilo, né? Tranquilo, ruminando, então aí, tranquilo, dentro de uma área, né, isolada especificamente para esse trabalho, que existe toda a preocupação nesse sentido. E não há pesquisa, né, que possa ter resultado satisfatório e que a gente possa ter confiabilidade se não houver possibilidade de fazer esse trabalho, né? Não tem como fazer, né, professor? Sim. Então a gente, através desse tipo de doação que eles fazem, a gente mede assim, digestibilidade, de nutrientes e de matéria seca de uma gama de alimentos, né? Inclusive os coprodutos regionais e até de outros locais. Então a gente precisa disso para entender e até toxidez de alguns alimentos e algumas forragens, para ver se ela vai provocar em vivo mortalidade desses animais. Então, se vai promover defaunação, campanismo, então a gente precisa disso para estudar esse tipo de comportamento. Então, inicialmente, né, a gente usa eles, né, como doadores do líquido, né, e faz a parte in vitro no laboratório. Okay. Então, do laboratório a gente pega, né, a dosagem mais segura, né, ou os ingredientes mais seguros, e depois que vem na parte, né, com os animais. Existe todo um critério técnico, monitoramento e acompanhamento. Nunca direto no animal. Claro. Sempre o in vitro antes. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui o trabalho de pesquisa e nutrição, aqui com animais fistulados aqui dentro do setor de ovinocultura aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, nós falamos aqui de manejo, cuidados com recém-nascidos. Pensando nas fases que nós vamos levar até o desmame, né? Como é que tem sido o manejo aqui de desmame? Qual o critério que vocês têm adotado aqui no setor? A gente adota o critério do peso, né? Do peso dos cordeiros, do peso na média do lote, né? Então, quando a média do lote está 18 quilos, aí a gente faz a desmama, né, em todos os animais. Então, por que a gente faz dessa forma, né? Uma para ter um animal já bem formado para o confinamento, porque todos os animais daqui eles vão participar depois do experimento de confinamento, né?
avaliando alguns subprodutos, né? É a linha de pesquisa nossa. Mas a média nossa é 18 quilos. Isso vai dar, tá dando em média pra gente hoje, em torno de 2 meses e meio, 3 meses, né, de idade dos cordeiros. 2 meses e meio, 3 meses, com 18 a 20 quilos é a média que vocês têm conseguido trabalhar aqui. E a gente tem conseguido isso graças, né, ao Creep Feed, né, igual a gente estava comentando. Então o Creep está sempre presente, né, nas fases iniciais dos animais. E é uma estrutura relativamente simples de fazer, né, professor? Porque a gente costuma falar, o produtor é trocar 4 sacos de preguiça por 1 de coragem, né? É fazer a coisa acontecer. É uma estrutura simples e que traz um resultado final muito importante, né? Não tem por que a gente não fazer, né? É muito simples, né? Igual você comentou, e os ganhos são muito grandes, né? E se a gente pensar nesse espaço que nós estamos aqui, é definir simplesmente um canto, né? Onde nessa abertura, nesse vão só os cordeiros que conseguem efetivamente passar, tendo oferta de ração ali o tempo todo. E esse lote aqui, ele está a pasto também. É o lote que já está a pasto, já está solto as matrizes. Isso. Através do corredor, tem acesso aqui aos piquetes, né, a pasto. Aí a gente tem a fêmea vem aqui para dentro, de novo com o cordeiro, onde tem sombra, água, sal, né, e aqui a pasto. Aqui é um dos rotacionados que a gente tem, né? Então aqui a gente tem vários piquetes rotacionados. A gente não tem uma forrageira específica, né? Então a gente está tentando fazer essa mudança de piquete ainda. Mas a ideia nossa é trabalhar com forrageiras, né, de qualidade para os ovinos, né? Mas sempre rotacionado, né? Então aqui é 1, 2 dias por piquete, né, de acordo com o lote que está sendo colocado. Como é que você tem que trabalhar a taxa de lotação? Você já tem definido alguma coisa ou ainda vocês não conseguem definir em função da estrutura nessa taxa de lotação por área? Como é que vocês têm trabalhado isso? Não, a gente não trabalha tanto na taxa de lotação, porque a gente tem pouca área, né, para 50 matrizes. Então o que a gente faz? A gente usa ao máximo, né, para deixar um resíduo, né, para o próximo ciclo do capim, e o que faltar a gente complementa no coxo. Então a gente sempre está trabalhando também com silagem, né, silagem e concentrado se precisar. Existe uma suplementação nesse sistema semi-intensivo, mesmo as fêmeas que estão com acesso à pastagem, elas têm uma suplementação no coxo. Isso. Nem todo ano, né? Tem épocas do ano, é a época das águas, a gente consegue só com pasto suprir, né? Mas conforme for necessitando, aí a gente vai... De acordo com a época do ano e a categoria, tem a suplementação. Vai aumentando, isso. E nós temos também ali um canteiro, né? Na verdade, uma de forragens, que a gente chama de canteiros agroecológicos, né? E tem várias forragens, aqui também do setor de ovinocultura, que a gente está estudando, né? Para uma possível implementação e convivência dela com o clima daqui. Para a gente fazer, né, as alterações futuras nos nossos. Vamos lá daqui a pouco para conhecer esse canteiro agroecológico aqui, para a gente entender um pouco disso. Professores, a gente sabe aqui, né, do desafio da ovinocultura a pasto, em especial com o controle da verminose. Quais são as ferramentas que vocês têm utilizado e qual é a rotina de utilização dessas ferramentas para monitorar a verminose aqui no rebanho? Mas mais preventivo, né, que a gente acaba fazendo, né? Então os animais, eles são presos durante a noite, né? E só são soltos, né, depois que passa, né, o orvalho, né? Então isso já evita, né, um pouco a contaminação, e a gente faz, né, o controle, né, desses animais mais novos semanalmente, né? O OPG, coleta de fezes, né, semanalmente. A gente tem o laboratório aqui, né, da professora Isabela, que trabalha em parceria com a gente, né? Então a gente consegue fazer um controle, né, desses animais. E junto, né, com esse controle, a gente fala mais tático, né, a gente usa um estratégico que a gente sempre vai vermifugar em ocasiões específicas, né. Então, tá próximo do parto, né, ou próximo do desmame, né. Então são épocas que a gente faz a vermifugação de todos os animais. Fora isso, se o animal precisa, né. Então, como a gente tem o laboratório, a gente tem condições de fazer esse controle maior, então é somente os animais que estão com a taxa de infestação alta. Nesse caso da vermifugação tática, vocês definem a vermifugação em função da categoria, mas também levando em consideração o FAMACH ou vermifugação? Isso, foi bem lembrado. O FAMACH está sempre andando em conjunto. Ok. Né? Então, agora nessa fase mesmo, né, que a gente está soltando os animais, os cordeiros, né, com as mães, aí o APG é mais ativo. Mais intenso.
Mas quando não estão em estação de nascimento, né, aí o controle com FAMACHA ele é trabalhado maior. Mais né? intenso. Então deu o FAMACHA alterado, né, a gente viu uma redução no score, aí a gente já faz a coleta, né, É feito uma avalia. vez por mês, né, Marco? Toda vez que elas vão ser pesadas, a gente faz o FAMACHA score também. E falando de ferramentas, nós estamos falando de rotação de piquete, nós estamos falando de OPG, nós estamos falando de FAMACHA, vermifugação estratégica. São várias ferramentas que tem que ser utilizado em conjunto para ter uma convivência adequada com a verminose sem dano econômico ao rebanho, né, professor? Até é bastante interessante a gente comentar isso, né, que o princípio ativo, né, que a gente vai usar, né, então muitas vezes a gente escuta, né, qual que é o melhor, para cada propriedade, né, você vai ter um específico, e o que a gente gosta de tratar, né, de passar para os alunos é o seguinte, para os próprios produtores, né, é um princípio ativo, né, ele está fazendo o papel dele, vai usando ele até ele cumprir o papel dele. Depois você troca para outro, né? Isso de trocar todo mês ou todo semestre, cada hora né? Isso é o que acaba, né, atrapalhando a ovinocultura. Gerando esse problema aí de resistência. E normalmente também a troca do princípio ativo vai vir acompanhada sempre de uma decisão em cima do APG, né? Quer dizer, o APG é a ferramenta de referência para decidir se troca ou não o princípio ativo, né? Isso, porque o que a gente faz? A gente tem aqui um controle mais fácil, né, de ter um laboratório, mas não é difícil de se fazer, não é caro de se fazer, então o produtor ele tem possibilidade, né, de estar controlando isso, né? E o princípio ativo, né, você coletou, né, e fez, né, a vermifugação do animal, você usou, tem que reduzir, né? Não reduzir, o princípio ativo não está funcionando, né? Então há estratégias, né, de fazer troca, né, do princípio ativo. Então, vamos conversando sobre essa estratégia aqui do desmame, né, os animais a pasto aqui, controle de verminose dentro do uso de ferramentas adequadas, né, para que o produtor possa ter resultado econômico sem problemas com a verminose. Professor Isabela, a senhora como especialista, né, na área de parasitologia, e a gente sabendo da importância da verminose na ovinocultura, nós falávamos há pouco aqui das ferramentas de utilização para controle e monitoramento. Queria que a senhora enfatizasse um pouco essa questão da verminose e a utilização dessas ferramentas. Então, a verminose realmente é um fator muito importante na criação de ovinos, chega a ser limitante em alguns casos, né? Então é muito importante que seja feito um controle, né, como já foi falado aqui, com várias ferramentas, porque hoje é impossível você fazer esse controle só baseado no uso de antiparasitários, né? Até por conta de um grande problema que a gente tem, que é a resistência parasitária, né? Que é a resistência, na verdade, dos parasitos aos fármacos que são utilizados. Então hoje, para ovinos, por exemplo, a gente tem muito poucos princípios ativos, né, que são realmente eficazes, né? E aí é importante, para isso, também fazer o controle com o exame copoparasitológico, né? Na verdade, o exame ele serve não só para fazer esse diagnóstico de quais são os principais parasitos, os principais problemas, para a gente poder, como ferramenta, né, como foi falado, de controle da verminose, mas ele também é uma ferramenta muito importante para o diagnóstico dessa resistência parasitária, né, de ver quais os produtos que efetivamente estão sendo, né, utilizados, né, com eficácia, né. E falando aí mais especificamente desse exame, né, o produtor popularmente conhecido como OPG, o que consiste efetivamente o OPG? Isso tem um custo caro para o produtor? É difícil fazer esse exame? Então, o OPG, na verdade, significa ovos por grama, né? Porque ele avalia o número de ovos que esses parasitas colocam por grama de fezes desses animais. Então, na verdade, é um cálculo que a gente faz baseado nos resultados do exame, né? E é um exame super simples, que é feito em muitos laboratórios no Brasil. Aqui na nossa universidade a gente tem, né, um laboratório que faz, né, esse exame de forma gratuita aqui tanto aqui para o setor, né, dentro da própria instituição, mas a gente tem projetos também que viabilizam isso para o produtor rural de forma gratuita. Se o produtor quiser ter acesso aqui, basta procurar a universidade. Basta procurar a universidade. Mas de uma forma geral, é um exame também que não é caro, né, um exame barato, porque o custo dele, né, não é caro para o produtor, porque precisa de poucas questões. Aí é claro que o mais difícil é realmente o conhecimento para você dar o diagnóstico, claro, né? Mas efetivamente a execução em si é bastante simples e né, uma das ferramentas mais importantes aí no controle da verminose para esse monitoramento, tanto do diagnóstico quanto da eficácia dos produtos, né? A gente tem visto na prática, né, até o produtor, por iniciativa própria, né, fazer permanentemente a rotação, né, ou a mudança de princípios ativos, cada mês usando um e vermifugando o rebanho todo, né? Pega ali os animais todos, vermifuga todos e cada mês usando um princípio ativo.
A senhora, como especialista na área, o que a senhora pode falar para esse produtor que está fazendo esse trabalho? Então, que é uma forma equivocada, né, de ser feito, porque por isso que é tão importante o exame, porque a gente conhece quais são os parasitas que estão causando problema naquele rebanho e planeja as atividades, né, seja só de tratamento em si, mas das ferramentas que vão ser usadas no controle, né, de forma adequada para aquela situação. Então, o uso rotineiro do mesmo princípio ativo, ou mesmo, acontece muito também a troca do produto comercial, mas não do fármaco que está inserido nele. Isso é muito comum também, trocar um nome de um produto pelo outro nome, mas que é a mesma coisa. Mas está usando o mesmo princípio ativo. Exatamente. Né? E, então, assim, o ideal é que a gente use o mesmo produto enquanto ele ainda funciona, justamente pelo que eu falei inicialmente, porque a gente não tem muitos fármacos disponíveis para ovinos, né? Então é importante que a gente use até que ele realmente pare de funcionar. E você só sabe se ele para de funcionar se você tiver um monitoramento com o exame, né? Então o ideal é fazer o uso dele até que ele realmente, né, existe um limite aí, a gente fala em torno, né, o ideal é que um produto dê acima de 95% de eficácia. Okay. Se ele tiver abaixo de 80% de eficácia, já pode ser considerado um sugestivo de resistência. E aí mudando é necessário aí nesse momento é necessária a mudança, né? Professora, outra ferramenta bem utilizada também, né, e preconizada e difundida é o método FAMACHA, né? O que é efetivamente o método FAMACHA, para quem está acompanhando, o produtor que está aqui assistindo a Expedição Bem Brasil, no que consiste e a importância do método FAMACHA, de estar também utilizando mais essa ferramenta? Então, o método FAMACHA foi um método validado para ovinos, justamente que é baseado na coloração da conjuntiva ocular, avaliando se o animal tem, por exemplo, um grau de anemia, né? E isso muitas vezes é atribuído aos parasitos, né? Aos vermes. Então, esse método é auxiliar, como a gente falou, então muitas vezes é feito junto com outras ferramentas, como score corporal, o próprio exame, né, o OPG, para a gente avaliar se há realmente a necessidade de fazer esse tratamento ou não, porque ele avalia e a partir de um determinado grau é indicado, né, o tratamento daquele animal de forma seletiva, né, específica para aquela situação. Porque, como já foi falado aqui, né, o ideal é um controle estratégico e tático, onde você tenha momentos específicos para fazer o tratamento, baseado no manejo, mas também tenha, né, esse controle estratégico baseado até no uso rotineiro do FAMACHA associado ao OPG. É utilizar conhecimento, utilizar as ferramentas e conviver com a verminose sem dano econômico, né, professor? Quer dizer, o produtor tem que ter esse conhecimento. Porque, né, infelizmente, não temos como erradicar, né, essa doença, e é algo muito difícil, né, hoje em dia, principalmente com o advento aí dessa resistência parasitária, é muito difícil. Então, usar todas as ferramentas possíveis para manter o controle adequado é o ideal. Então, nós estamos conversando aqui com a médica veterinária, a professora Isabela Martins, aqui do Departamento de Veterinária, Universidade Federal do Espírito Santo, aqui no setor de pesquisa em ovinos aqui da universidade. Pessoal, nós estamos aqui com os reprodutores que estão sendo utilizados hoje aqui na unidade, né? Fala um pouco para a gente desse trabalho aqui, da monta que vocês estão utilizando, das estações, né, desse manejo reprodutivo e a utilização dos reprodutores aqui. Então a gente tem aqui na área, são 3 reprodutores, então a gente tem 2 santinês puros, né, que inclusive vieram lá do IF Chocolatina, né, o pessoal de lá, e a gente tem um mestiço, né, um cruzamento aqui com o Dorper. Okay. Né, então qual que é a intenção nossa, né? Usar as matrizes, né, igual eu falei, elas são puxadas para o santinês, então a gente tem os reprodutores santinês para fazer as matrizes, né, mas o foco nosso é sempre fazer o cruzamento, né, com o Dorper, né, e a gente pensa, né, em trocar de raça também, até por questão de estudo, mas a ideia é sempre trabalhar com o cruzamento, né, a gente tem resultados melhores, né, com eles, então usa então o santinês para matriz, né, para repor matriz, né, e o Dorper para fazer o cruzamento. O senhor falava da estação de monta, que vocês chegaram aqui iniciar em algum momento a estação de monta de 120 dias, hoje reduziu para 34 dias. Isso. Né? Por que dessa diferença de tempo e qual foi a mudança de estratégia em função disso? Aqui quando a gente chegou não tinha nenhuma estação de monta, né, era todo mundo junto, né, todos os animais, todas as categorias juntas, né, então para não dar a quebra logo de cara, né, a gente pensou em fazer 120 dias primeiro e fazendo o descarte, né, orientado dos animais, com critérios de seleção que a gente comentou, e aí depois foi baixando, 120 para 90, né, para 60, né, 45 e agora 34 dias. Né. Então o critério nosso em relação a
a qualidade do reprodutor, né, e as fêmeas, né, na parte de confirmação de prenhez, ele está muito forte, né, em relação a isso. Em tese, numa estação de 34 dias, nós tivemos oportunidade de 2 cios. 2 cios, exatamente. Tem oportunidade de 2 coisas. E essa é a ideia, avaliar nesse intervalo de tempo aquelas que efetivamente emprenharam, tiver 2 oportunidades, ela tem uma segunda chance? No segunda monta, como é que é o critério que vocês têm feito? Ela tem, nesse ciclo, né, de 34, então ela vai ter a possibilidade, né, dos 2 cios, né? E se ela não emprenhar nessa estação de monta, né, ela tem mais uma chance numa estação, na segunda estação, né? Então ela repetiu, né, 2 estações, daí ela vira um critério, né? Ok. E até mesmo as que conseguiram, né, confirmar a prenhez, então a gente faz a confirmação também, né, com ultrassom, com 1 mês, né, de estação de monta, né? Estação de monta. A gente faz a avaliação, e todas as ovelhas que são marcadas, né, no início da estação, nos primeiros 14 dias, elas são ovelhas que têm um perfil de qualidade melhor. Okay. Né? Então elas vão parir primeiro, então vai dar mais chance também para o cordeiro desmamar mais pesado. Então na avaliação dessa matriz, se ela emprenha primeiro, ela ganha uma nota maior no final, então ela tem chance de permanecer, né, no plantel. Né? Então, e após 2 estações de monta, se não emprenhar, já é o critério de descarte imediato, né? Ela já passa com 2 estações não emprenhando, ou ela ainda tem alguma outra avaliação? Não, não emprenhou, a gente já tá tirando, né? A gente faz assim, as ovelhas, né, as cordeiras, né, mais novas, então a gente dá 2 chances para ela. Não emprenhou, aí a gente põe para descarte, né? As primeiras, por exemplo. As primeiras, então, sempre 2 chances, né? 2 estações. Né? Perfeito. E as mais velhas, não emprenhou, já é o... Sempre partindo do princípio que nós temos uma ovelha que é um inquilino, né? O aluguel dela é para pôr no chão, né? Já tem que pagar aluguel, né? Senão não viabiliza, né? Não paga a conta. Às vezes chega até a ser chocante isso, né? De falar assim, mas dá mais chance, né? Só que a gente associa, né, todo o sucesso, 100% de prenhez que a gente está tendo agora, por conta desse descarte inicial que foi sendo feito. Né? Então é uma coisa mais drástica de início, né, mas que depois você colhe os frutos. Né? Você tem de fato um sistema, uma eficiência produtiva e reprodutiva muito grande no rebanho. Isso. Igual a parte distóxica, né, Marco? A gente também tem tentado tirar, né? Aqui a gente tem acesso à cesariana porque é uma universidade, né? Mas se você for a campo, você não vai ter acesso a fazer uma cesárea, né? Então a gente também tem utilizado isso como descarte, né? Distorcia na hora do parto. São critérios de avaliação que tem que ser levado em consideração e o produtor tem que definir critérios, né? Até porque, por exemplo, tem uma herdabilidade aí média de distorcia, então a filha dela também vai ter esses problemas com distorcia, então a gente tem que fazer essa pressão de seleção, sim, que colhe os frutos rapidamente. Perfeito. Em relação ao desmame, professor, quanto tempo depois da aparição essas fêmeas estão entrando em monta? Elas têm a possibilidade de já entrar em monta ainda com cordeiro ao pé ou se espera o desmame para ela entrar em monta? Que critérios vocês têm utilizado aqui pós-parto? Não, a gente espera, né? Depois que desmama, recupera ela, né? No score 3,5, 3,75, 4, né? E depois assim ela está apta para a próxima. Então, uma vez desmamada, aí que ela entra efetivamente na estação de monta. Antes não. Ela só vai também entrar em estação se ela tiver com o score 3,5. Senão não vai entrar. É um critério também para entrar em monta. Isso. E o score, né, na aparição é próximo a 4. Perfeito. Então, conversamos aqui com o professor Roberto, professor Marco Túlio, no sistema reprodutivo aqui na unidade, como critérios de seleção e também os dados índices zootécnicos para que as fêmeas possam entrar em reprodução. Professores, nós estamos aqui numa outra unidade aqui, da área experimental. Que setor é esse aqui e como é que é o manejo desse setor especificamente? Aqui é um setor que a gente usa ele mais para fazer a parte de experimento, né? Então aqui é onde acontece o experimento de desempenho, né? Que é o confinamento. Então logo depois que os animais são desmamados, né, a gente traz eles para cá, né, e faz a parte experimental com eles de consumo, desempenho, comportamento, né? Agora no momento a gente está usando as instalações com as matrizes que estão em estação de monta, né? Então a gente deve estar aí com praticamente 14 dias, né? A gente vai trocar a tinta agora, né? Do reprodutor. Então aqui rodando agora está com 15 matrizes, né? Com o reprodutor. Falando dessa marcação, professor, da importância de ter o monitoramento, de poder acompanhar, né? Principalmente para aquele produtor que não tem muitas vezes a disponibilidade de um ultrassom, né? Próximo à propriedade,
Explica um pouco para a gente como é que funciona esse sistema e a importância de utilizar nesse controle da reprodução. Essa marcação, né, a gente usa uma tinta, né, com óleo, né, que a gente, um óleo, uma graxa que a gente coloca no peito do reprodutor. E conforme as fêmeas vão entrando no cio, né, o reprodutor vai acasalar com ela e ele acaba marcando, né, essas fêmeas. E a gente usa para ter um controle, né, de quando esse animal foi coberto e também para confirmar se ela não deu mais o cio, né, se ela pegou uma prenhez ou não. Então, por exemplo, né, a gente começa com uma tinta mais clara, né, pode ser qualquer cor mais clara, e depois, conforme passa 14 dias, né, 17 dias, desculpa, você vai e troca, né, essa tinta para uma cor mais escura. Conforme essa tinta não for aparecendo mais nessa matriz, né, então subentende-se que ela pode estar prenha, né. Não é uma confirmação 100%, né, mas indica bastante coisa pra gente, né. Então, essa troca, né, de tinta, né, é interessante para a gente acompanhar, né, a parte reprodutiva, né, de gestação dos animais. O ideal é se pudesse conjugar a marcação com o ultrassom, né, para efetivamente confirmar a prenhez, e aí você tem a confirmação do dia exato, né, tendo a anotação do dia da monta, com a confirmação da prenhez, você consegue ter exatamente a confirmação, né, da gestação e a data de aparição, né, professor? O que ajuda bastante a gente aqui é de já saber mais ou menos quando que vai iniciar, né, a estação de parição. Então, a partir do momento que a gente viu que não foi marcada mais esse animal, né, então, por exemplo, todo dia vem gente aqui, né, e avalia as fêmeas e já marca qual que está com o marcado mais forte, né. Perfeito. Então, cada dia vai passando, né, e ela fica com esse dia marcado para ela. Conforme vai atualizando a cor, ela vai perdendo, né, as outras marcações. Então, isso dá para a gente um indicativo, né, do dia do nascimento, né, basicamente, e também na confirmação da prenhez delas, né. E aqui a gente, na hora que acaba a estação de monta, né, que é de 34 dias, né, 2 ciclos de 17, então 2 cores, logo que acaba, né, a estação de monta, passou um mês, a gente faz o ultrassom, né, para confirmar de fato a prenhez, né. É um desejo nosso ainda de fazer essa avaliação da prenhez, confirmando se é parto simples ou gemelar, para a gente dar um tratamento especial também para essas matrizes, né? Através do ultrassom, uma ferramenta que te permite já monitorar e acompanhar isso. Isso. Então, o que a gente pode fazer num caso desse, né? É que o nosso parto, nossas gestações, a maioria são gemelares, né? Mas no caso de 3, né? De trigêmeos, por exemplo, né? Então, um tratamento para essa fêmea tem que ser mais especializado, mais intenso, né? Então, para evitar uma toxemia, né, no pré-parto, então esses animais precisam de um tratamento especial. E a gente sabendo quem é esse parto simples, né, quem é parto gemelar, a gente consegue tratar diferente, né, desse animal. Professor Roberto, falando aqui especificamente da raça origem na sua terra natal, Sergipe, o santinês, né, a gente tem percebido aqui a predileção no estado do Espírito Santo e outras regiões do Brasil em utilizar o santinês como matriz, como base do plantel, para estar trabalhando a ovinocultura. Por outro lado, a gente tem alguns frigoríficos a resistência da aquisição de animais terminados santinês pela questão do rendimento de carcaça, cobertura muscular. Como é que a senhora vê esse processo, essa questão, e como é que isso pode ser trabalhado com o produtor para que ele atenda o mercado e ao mesmo tempo possa ter uma boa matriz, como é o caso da santinês? Então, nessa temática aí de melhorar a qualidade de carne e rendimento, né, a gente vê o cruzamento industrial como uma grande saída. Principalmente o Doppler, né? Quando a gente... Agora, assim, como nós, como professores, a gente ensina para nossos alunos, né? Não existe raça perfeita e não existe melhor raça. Vai depender da condição do produtor, né? Se ele pode dar nutrição, por exemplo, a gente tem animais como o Suffolk, o Ile de France, que eles são animais que têm grande peso e qualidade de carcaça excelente. Só que eles não se adaptam a todas as condições do país, né? Então, eles são animais também muito exigentes no tocante à nutrição e até sanidade também. Então, o santinês é um animal rústico, muito prolífico, só que tem esses gargalos da carcaça, né? A gente não consegue alcançar a gordura de cobertura legal, como que a gente queria, uma carcaça bem terminada, e tem um rendimento um pouco inferior, tá, do que um Doppler, por exemplo. Então, qual que é a saída? É um cruzamento industrial. E o que tem se difundido bastante no Brasil é o santinês Doppler, né? Doppler tem uma qualidade de carne também, até qualidades organolépticas superiores ao santinês, né? Ele tem em sua formação uma raça que já é
referência em qualidade de carne, mas, voltando a falar, a Santa Inês tem rusticidade, tem habilidade materna, então é uma excelente matriz, né, para fazer um cruzamento industrial. Então a possibilidade de continuar utilizando a Santa Inês, o produtor focado na produção de carne, entrar com cruzamento industrial para estar fazendo a terminação com animais que o mercado busca, né, que o mercado quer comprar. Né? Porque, infelizmente, se você for fazer uma carne prime, só o Santa Inês ele não vai atender, né? E a gente não vai conseguir espessura de gordura que atenda ao mercado, né? A gente vai ter problemas também com resfriamento. É um fenômeno que a gente acontece quando o animal não tem gordura de cobertura, que é o encurtamento pelo frio. Então a gente vai ter um problema de qualidade de carcaça, né? E já quando eu coloco uma raça como Doppler, que tem um pouco mais de espessura de gordura, aí eu já tento suprir aí essa problemática, e sanar essa problemática, tá? Perfeito. Vamos conversando aqui no setor de ovinocultura da Universidade Federal do Espírito Santo, aqui de estação de monta e de raças focadas na produção de carne, atendendo o mercado brasileiro. Roberto, professor Marco Túlio, nós estamos aqui na unidade agrostológica aqui do setor de ovinos, né? Um trabalho que vocês estão fazendo aqui, avaliando, né, variedades forrageiras diferentes, adaptadas às diversas condições do estado do Espírito Santo. Conta um pouco para a gente dessa unidade, que variedades vocês têm trabalhado aqui? Então, nós estamos aqui com em torno de 25 variedades, é porque às vezes uma falha, outra não. E a gente tem aqui gênero Pânico, Braquiária, tem Synodon também. E a gente tem avaliado como que essas variedades elas vão no clima do sul do Espírito Santo, né? Elas estão sob irrigação, né? E a gente tem feito trabalhos tanto de produção, né, como a parte de produção por hectare e a parte da bromatologia, qualidade também, e a parte estrutural também, que eu não vou me lembrar o nome agora. Morfológica. A gente tem feito a parte de morfologia também. E um dos nossos experimentos foi fazer silagem, né? Porque assim, silagem de gramínea durante muito tempo foi tabu, assim, de gramíneas tropicais, que é o que a gente está trabalhando aqui. O pessoal trabalha mais com milho e sorgo. Só que a silagem de gramínea é uma alternativa extremamente interessante. Então o que a gente fez? A gente ensilou, começamos com 10 variedades, né? E começamos a medir tanto qualidade nutricional, como estabilidade aeróbia e perdas por fermentação, qualidade fermentativa, para a gente chegar para o produtor e dizer para ele qual que é boa de ensilar ou não. Você vê, a gente ensilou braquiária e tivemos resultados muito interessantes. E é um tabu, o pessoal fala assim, não, braquiária não presta fazer silo. E a gente utilizou um inoculante, claro, e conseguimos alguns resultados muito interessantes que ainda estão sendo compilados, né, para a gente ter um resultado concreto. Mas aí mesmo assim nós continuamos a pesquisa, né? Agora a gente pegou 2 gramíneas e ensilamos com óleo essencial de de canela e de orégano e um blend dos dois, porque é uma tendência também, por isso que os óleos essenciais eles têm melhorado a digestibilidade da proteína da forragem. Então a gente está estudando isso. Interessante. Né? E tudo adaptado aqui à região. Né? São pesquisas que ainda estão andando, tudo TCC. Né? Para vocês terem ideia, a gente tem um grupo aí os meninos, eles, cada semestre, juntam 5, 6 meninos, fazem um trabalho grande e a gente desmembra em TCC e vai trazendo resultados interessantes para a gente. Então, assim, nossa ambição é fazer desse canteiro agrostológico aqui, diante das informações na mão, trazer os produtores da região para trazer uma vitrine para eles, né? Porque eles têm a oportunidade de conhecer e, com base nos resultados, poder até tomar decisão de utilização. Isso mesmo. Mostrar que não só do fornecimento dele, né, in natura, né, no campo em si, mas também fazendo conservado, né? Tanto a parte de silagem, né, como o professor Roberto comentou, mas também a parte de fazer um feno, né, esse material. Então são grandes, uma variedade grande aqui de forragens que a gente tem, e a gente já percebe algumas que se dão melhor, né, nessa região, outras que já estão mais sentindo, né. Então é o 2º ano do canteiro, e algumas já mostram alguns resultados para a gente. Né? Interessante só falar em silagem e feno, lembrando que nós temos a necessidade de aprender e trabalhar com armazenamento de alimentos. Seca tem todo ano, né, professor? Exatamente. A gente só não sabe se vai ser mais intensa ou menos que o ano anterior, mas que ela tá ali, ela tá, né? E é inadmissível perder animal de fome, gente. Isso é inadmissível perder animal por fome. Numa região que chove. Efetivamente, é o produtor entender, conhecer das variedades, conhecer as ferramentas de utilização. Muitas vezes o produtor acha que fazer silagem ou fazer feno, né,
é para quem tem equipamentos de grande porte, quem tem muito equipamento, etc. Na realidade, a gente sabe que com pequena ferramenta ele consegue fazer tanto a silagem quanto o feno, né? Consegue, sim. Hoje em dia não tem por que mais a gente falar que tem as condições, né? Sendo que está tudo mais facilitado, né? Hoje em dia. Então a própria silagem mesmo, né? Já é uma realidade para pequeno produtor. Então já tem hoje, né? A silagem ensacada, né? Que é para facilitar ainda mais para o pequeno produtor. A gente faz bastante estudo também com silo ensacado, né? Reensacando também, né? A silagem feita em trincheira, né? Então, tem várias linhas de pesquisa em relação a alimentos conservados também. Né? E aí vem a importância da academia, né? De trabalhar toda essa pesquisa, entender aquilo que efetivamente tem melhor resultado para que o produtor possa aplicar na propriedade. Né? Sim. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí. Obrigada.